Líderes do PT na Câmara dos Deputados decidiram apoiar o requerimento de urgência ao pedido de convite para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fale no plenário da Casa sobre a política monetária implementada pela autarquia. O presidente do Banco Central está na mira de críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com questionamentos sobre a autonomia do BC e decisões tomadas nos últimos meses. O requerimento de convidar Campos Neto foi apresentado pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Nós tivemos nos últimos dias o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, querendo ser o dono da política econômica brasileira e contrariar a vontade de 60 milhões de eleitores. O presidente Lula disse com muita razão que é um absurdo, que é um disparate o aumento de juros, manter essa taxa de juros tão alta é uma vergonha para o Brasil. E eu digo mais, essa independência do Banco Central, ela é uma farsa. Porque como falar de um Banco Central independente com o senhor Campos Neto como presidente da instituição, que é um infiltrado, que até outro dia estava em grupo de zap de ministros do Bolsonaro e quer se colocar como independente? Qual é a isenção que tem? Está sabotando o crescimento econômico brasileiro. Por outro lado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a autonomia do Banco Central e afirmou que Lula e Campos Neto devem trabalhar em conjunto. Considero que é um avanço, é uma autonomia que afasta critérios políticos de algo que tem um aspecto técnico muito forte, que é o Banco Central. Então vamos buscar cuidar das questões do país e enfrentar os problemas dentro dessa realidade que existe, dessa autonomia do Banco Central, e buscar criar as pontes necessárias entre as pessoas envolvidas para que a gente possa ter um propósito comum bem sucedido. Bom, tá aí então. Olha, essa questão de autonomia do Banco Central, olha, eu acho extremamente controversa. Por quê? Porque envolve a política, né? E isso é uma faca de dois legumes, como o pessoal diz, né? Porque se o Banco Central praticar uma gestão, digamos assim, uma condução da economia de uma maneira positiva, de uma maneira correta, o presidente, seja ele quem for, né, o atual presidente da nação, leva os louros. Agora, se há um desvio de qualquer coisa de conduta ou na economia, ou se perde, né, como aconteceu no governo Dilma, vamos lá, o Zé fala tanto do governo Dilma, dizendo aqui que eu não defendo nada. A Dilma, quando saiu, eu acho que houve injustiça a saída, mas a economia estava uma porcaria, né, porque ela se perdeu. Então, o que acontece? O presidente que leva, né, a culpa pela situação. Então, tá aí, a gente está vendo um debate amplo. Durante a semana, eu até comentei com o Zezinho, durante a produção do programa, que, olha, a gente tinha que usar isso. O Zezinho, já está na agulha para hoje. Vou começar com você, Zezinho. Boa noite. O Lula já disse que, assim, não desse jeito, mas disse, quem colocou o presidente lá não foi ele, foi o ex-presidente Bolsonaro, que ele nesse momento ele não teria gerência sobre o Banco Central. Olá, amigos aí, telespectadores, amigos debatedores, bem-vindos a mais um News 5.1. Estamos aqui para debater. O que a gente está vendo é o seguinte, num momento desse, no momento que a gente precisa avançar, no momento que o Brasil tem pressa, a gente vê Guilherme Boulos, pelo amor de Deus, Guilherme Boulos, olha o nome desse cidadão, porque eu sei que teve muito voto, foi bem votado. Voto, isso não quer dizer nada. Quero ver o papel dele, porque é o seguinte, primeiro ele é um invasor, não tem credibilidade nenhuma. Querer vir, tudo bem, ele é parlamentar, ele tem assento, ele pode subir na tribuna, mas Guilherme Boulos vem falar de economia, vem falar de Banco Central, esse povo aí que a gente sabe, só uma vez, Cícero, da transição de Fernando Henrique
para Lula que houve um período que teve uma autonomia, o Banco Central de lá para cá não teve. 2002, foi. Só na transição de Fernando Henrique para Lula. Depois, tudo que se conquistou, tudo que se ganhou, na verdade, a gente está vendo. Eu acho que esse discurso do Lula e essa maneira aí de querer baixar juros, que isso não existe o que eles querem fazer, isso é cortina de fumaça. Está fazendo igual outro governo, que saía falando as falas ruins, e aí bota Guilherme Boulos, Gleice Hoffmann, dizendo que o Campos Neto joga contra o Brasil, joga contra o país. Meu Deus do céu, essas figuras que estavam lá escondidas, lá nas catatumbas, ressuscitaram e agora estão aí sendo protagonistas do Brasil. Mas o que nós precisamos mesmo é que esse povo fale menos e haja mais. Ah, mas só temos 40 dias, está pouco. 40 dias, nós já estamos com 100 dias, teve um período de transição para se planejar. Aí, quando o Lula se refere, nós estamos falando o seguinte, 2 vezes a semana, eu acho que vai ter mais. Eu acho que o Otacílio hoje cabia muito bem nesse programa, porque é economista e ia falar muito bem sobre isso, né? Porque, na verdade, aqui nós trabalhamos com opinião. Logicamente que nós se preparamos para a gente falar sobre um tema tão importante, que é a economia do Brasil. É uma área que o Otacílio domina bem. Né? Domina bem, que o Brasil precisa acertar, mas não dá para a gente ver esse povo brincando, jogando aí, discussando para a plateia dele, para a galera dele, e esquecer que o Brasil é muito maior, querer uma autonomia, mas graças a Deus que nós temos um Congresso. Para mim, é mais uma derrota. Lula já está de cara, mais uma derrota. Essa rixa aí com o Banco Central é mais uma derrota que ele vai ter. E já deram o tom, daqui a pouco nós vamos ver muito bem a fala de Arthur Lira, já vimos aí a do Rodrigo Pacheco. Nós precisamos de calmaria, nós precisamos de ação, não é dessas falas, se reunir o tempo todo. Espero que lá nos Estados Unidos ele não venha fazer esse mesmo discurso. Aí, meu amigo, aí a gente está... É o seguinte, só vai ter pauta, é só essa agenda cultural, essa agenda que nós estamos vendo. Nós não vemos uma agenda assim, proativa, uma agenda que venha... Agenda cultural, Zé? Não, eu falo, é cultural, quando você busca o debate, só agenda cultural, entendeu? Nós que precisamos de uma agenda que venha resolver o problema do povo brasileiro. Nós precisamos, o Brasil tem pressa, o Brasil está no rumo certo. Agora, não é possível que esse povo vai ficar o tempo todo só nessas bravatas e nada vezes nada. Samuel Costa, boa noite, o seu comentário. Olha só, eu marquei 5 minutos e 40 segundos de fala do Zezinho. Eu espero que todos tenham essa mesma oportunidade aqui. Fique à vontade. Olha, primeiramente, Zezinho, eu acho que tu tem algum problema de ordem pessoal com o Guilherme Boulos. Ele nem sabe que tu existe. Eu acho que é válida a tua ponderação, mas ela é vazia, inócua, muito pobre no argumento. Em vez de tu rebater a temática do programa, tu vai destilar ódio gratuito ao Guilherme Boulos, que é uma pessoa preparada, é professor da rede pública, disputou, estreou na vida pública, política, nas eleições de 2018, obteve cerca de 0,5%, menos de 0,5% dos votos. Em menos de 2 anos, quase venceu a eleição para prefeito na maior capital da América do Sul, uma das maiores cidades do mundo, talvez aquela situação lá que a quinta, né, Cícero, do planeta. E, consequentemente, se não tivesse aquele caso, né, fortuito que ocorrera com o Bruno Covas, né, e estocomizou todas as pessoas, até pessoas do campo mais progressista, declinado um voto ao mesmo na reta final, talvez ele teria logrado êxito e teria conseguido a façanha de se tornar, assim como o Edmilson Rodrigues, prefeito de uma capital. E, passaram-se mais 2 anos, ele se torna o deputado federal mais votado do estado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos. Então, acho que uma pessoa que nasceu de classe média, resolveu morar junto com as pessoas menos afortunadas e ser professor da rede pública e abrir mão das benesses, tem tem alguma credibilidade. Não por ser
o outsider, porque foi construído ao longo da sua trajetória de sucesso. Inclusive, o pai dele é um médico muito Exatamente, conhecido, os pais, né? Tanto o pai quanto a mãe são médicos e professores da USP. Ele tem mestrado, é uma pessoa, né, que domina muito bem, tem disciplinaridade. Inclusive, Zezinho, tu que gosta de ler livros, né? Eu sugiro que tu leia, né, as obras do Guilherme Boulos. É um camarada assim, que tem uma mente muito expansiva, né? Está à frente do tempo dele, e eu rogo a Deus que ele continue firme na sua sina e não desaponte, não o Zezinho, mas aquela que o depositou o voto de confiança. Quanto à fala do Guilherme Boulos, ela é pura e cristalina. Se não vejamos, pessoal, Roberto Campos Neto, até semana retrasada, estava em grupo de WhatsApp do Bolsonaro. Ele é o presidente do Banco Central e não aspira confiança ao presidente Lula, que assumiu recentemente, no dia 1º de janeiro de 2023, a presidência da República. É bem sabido que a política macroeconômica ela é de competência do governo federal viabilizar. Ou seja, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e o presidente da República. São os grandes protagonistas. Então, se nessa triangulação não está havendo harmonia entre os mesmos, e o Lula reiteradamente pede, né, que o Roberto Campos Neto se afaste da presidência, renuncie, acho nada mais justo do que ele fazer isso publicamente. E fazendo isso, ele demonstra a insatisfação. Porque vamos ter aqui os números comparados do primeiro semestre de 2023 com dos anos pretéritos. E aí, ainda tem 1 minuto e 37. E aí, consequentemente, eu já estou encerrando, Cícero. E, consequentemente, ele vai ter que apresentar os dados. Então, a inflação está galopante e, como bem frisou aqui o nobre jornalista e poeta contemporâneo Cícero Moura, a responsabilidade vai sobrecair em cima do presidente da República. Então, Guilherme Boulos, ou Zezinho, bem diferente do que tu falou, até o presente momento, o Lula só logrou vitória no parlamento. E outra vitória do Guilherme Boulos, que em prazo recorde conseguiu a urgência do requerimento para Roberto Campos Neto esclarecer a pedalada que ele deu de mais de 50 bilhões de reais. Moisés Cruz, boa noite. É uma iniciativa, na sua opinião, positiva, essa do Guilherme Boulos aí, que tomou a frente, né, pedindo para que se seja ouvido o presidente do BC? Boa noite, Zezinho, Cícero, todos os colegas da bancada. Boa noite, em especial a Nação Rema, né? Eu criei esse nome aqui para o nosso público. E eu chamo a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, de nação. Isso vai ser um slogan de campanha para ganhar os votos dos nossos pecadores, né? Olha aí, ó. Tá. Mas a Nação Rema só cresce, é a nação que mais cresce do Brasil, né? Só perde para Rubro Negra, né? Sejam todos muito bem-vindos. Quem é Guilherme Boulos? Guilherme Boulos é um criminoso. Vive de invasões, vive de perturbar a ordem pública. Pegou o microfone lá em São Paulo, disse que ia moer a direita no tapa, tinha que tratar esse pessoal no tapa. É um criminoso e faz apologia ao crime. Não trabalha, vive desse negócio de invasão, perturbando a vida dos outros. E agora o emprego que ele pega é de deputado federal, depois de muitos anos a enganar a classe pobre lá em São Paulo. É disso que ele vive. Vai tentar agora disputar a prefeitura. O Guilherme Boulos é isso. É um sinônimo do fracasso. É aquilo que não dá certo, corre para a política para se dar bem. Aí agora, pessoal, um cara que não entende nada de economia, não tem caráter ilibado para estar falando mal de ninguém, porque toda vez que vai para debate é desmascarado, né? É uma figura aí que vive às custas da miséria, da desgraça, todo o tempo falando que vai conseguir melhoria para a vida de pobre, vive disso. Fala da pobreza para conseguir benefícios através dos pobres. É disso, essa é a tática. Fala todo o tempo, olha, você é pobre, eu vou te ajudar aqui, se você me eleger, eu te ajudo a mudar de vida. E aí vive disso. As pessoas que estão com ele há 10, 15, 20 anos continuam na pobreza e eles não têm interesse de tirar as pessoas da pobreza. Esse é o Guilherme Boulos. Banco Central. Banco Central é feito por técnicos, pessoas preparadas. Diferente do palpiteiro do Lula, diferente do palpiteiro do Guilherme Boulos, que não tem preparo nenhum na área. O Banco Central só tem técnicos. E eles têm uma meta, pessoal. E essa meta não é do Brasil. Todo o país que passou pela pandemia do Covid, botaram uma meta. Eles têm uma meta a atingir. E o Lula pode bravatear, porque é o direito dele. Ele vive disso, de jogar para a plateia, de bravatear, de querer se meter em tudo. Ele tem que governar o país. 30 dias que ele está aí no governo, pregando briga com todo mundo. O homem voltou doido. Agora, pessoal, o que me chama a atenção é que
todo mundo, você que votou nele, sabia disso. Ele não negou para ninguém que estava voltando com sangue nos olhos, querendo cabeças, querendo perseguir pessoas. O cara tem 2 anos de mandato, o Cícero não aguentou aqui, Rio, né? O cara tem 2 anos de mandato e o Lula quer tirar o cara na marra, quer fritar o cara na marra. O cara é um economista, é um cara preparado, eles têm uma meta e ele vai trabalhar em cima dessa meta. Essa é a função do Banco Central, é equilibrar a inflação no país. Não cabe ao Lula ir lá se meter, porque eles são independentes. Não pode fazer nada. Enquanto o mandato do presidente do Banco Central não vencer, ele não pode trocar o diretor, não pode indicar outro nome. Tem que respeitar um trabalho que está sendo bem feito. E essas falas, Zezinho, do Lula, criticando o Banco Central, tem feito a inflação aumentar, tem desanimado o mercado financeiro. Isso é prejudicial para o Brasil. Para você que está em casa, só para você entender, assim, vamos fazer aqui um resumo. Essas falas tiram a geração de emprego, essas falas tiram investimento do Brasil, essas falas são negativas. Nós não podemos ter um presidente da República que atrapalhe o próprio país, atirando no presidente do Banco Central porque não gosta do cara ou porque não é indicado dele. Lula, você tem que governar o país porque foi para isso que você foi eleito.